Olá, alunos, tudo bem? Estamos dando, então, continuidade à nossa disciplina de Introdução à Economia, com a disciplina, com a unidade, Noções de Microeconomia. Recapitulando, na nossa aula passada, nós trabalhamos sobre a elasticidade da demanda e da oferta. Lembram sobre essa palavrinha? Que tem a ver com elástico, né? Algo que pode ir e voltar, enfim. Nós vimos, então, que a elasticidade ela pode ser caracterizada como uma medida de sensibilidade da variação, né, de consumo por parte, claro, dos consumidores em relação ao preço, por exemplo, ou alteração da renda, certo? Nós vimos que ela pode ser tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Bom, vimos ainda que ela pode ser calculada de forma cruzada, o impacto, havendo uma mudança na renda do consumidor e o que isso vai proporcionar no consumo, ou no impacto do preço e o que vai alterar dentro do contexto do mercado. Além disso, nós vimos que ela pode ser classificada especialmente em 3 tipos, em uma demanda elástica, inelástica ou isoelástica. Não vou entrar em mais detalhes, qualquer coisinha, observe a aula passada, que tem todos os detalhes. E na nossa aula de hoje, então, dando continuidade sobre as noções de microeconomia, nós entramos na teoria da firma. A teoria da firma, então, por sua vez, ela é muito importante para a gente entender a análise dos preços e do emprego dos fatores de produção, assim como o processo de alocação desses fatores de produção entre os mais variados sistemas produtivos que nós temos dentro de uma economia, né? Seja de uma empresa, de automóveis, de um advogado, de um médico. Portanto, é tanto para a produção de bens quanto para a oferta de serviços. Então, nesse contexto, a teoria da firma vem fazer essas análises de forma mais direta. E, basicamente, ela, então, subdivide-se em 2 principais vertentes, que é o lado da teoria da produção e o lado da teoria dos custos de produção. Vale frisar que, na teoria da produção, preocupa-se em analisar, dentro de um processo produtivo, a quantidade, né, de física, seja de produtos que saem do sistema de produção ou de insumos que entram no sistema de produção. E aí observa-se, então, com essa relação técnico-tecnológica dessa combinação dos fatores de produção, resultando nos produtos. É o que os fatores de produção, então, nós vamos chamar dos inputs e os produtos de outputs. Portanto, seja em qualquer sistema de produção, qualquer processo produtivo, nós vamos ter sempre os fatores que vão entrar para serem transformados e gerar bens ou serviços finais. Se a gente considerar, por exemplo, a produção de um celular, nós vamos ter o quê? Vários insumos de produção, que são, então, os inputs. Esses insumos, como o vidro, o plástico, a borracha, a tela, enfim, né, de qualquer caracterização que seja, o trabalhador, a energia, o espaço físico, dentre os N fatores de produção a serem utilizados dentro do processo de produção, eles são combinados, e a partir dessa combinação, então, nós vamos ter como output, ou seja, o produto final, o celular. Então, é isso que a gente analisa de forma física na teoria da produção. Por outro lado, na teoria dos custos de produção, que aí, lembrando, é a segunda vertente da teoria da firma, a gente não olha essa relação física, mas sim as relações de quantidade física dos produtos, dos fatores de produção utilizados e os preços desses fatores de produção gerados. Tá? É como se fosse observar lá, pela teoria da produção, no exemplo que eu dei do celular, por exemplo, né? Eu uso, 2 funcionários para produzir um celular. Ok.
Então, pela teoria da produção, são os dois funcionários, quantidades físicas. Pela teoria da produção, dos custos de produção, perdão, eu vou analisar o quanto eu pago de salário para esses dois funcionários. Portanto, o olhar não é na relação física, mas sim do preço que o fator de produção ele gera. Bom, além disso, né, a teoria da produção, então, trata apenas das relações físicas, enquanto a teoria dos custos envolve também os preços dos insumos para se produzir determinado bem ou serviço. De forma geral, para a gente entender essa questão do que é uma produção, a gente vai caracterizar, então, que é a transformação dos fatores de produção adquiridos por determinada empresa para gerar produtos para a venda no mercado. Então, esse é o conceito mais básico que nós temos. E aí, então, são diferentes insumos ou fatores que são combinados de forma a se produzir o bem ou serviço. Isso serve, repito, para qualquer área econômica. A nossa aula, por exemplo, é um processo de produção. Por exemplo, agora eu estou utilizando a internet da minha casa, estou utilizando o computador, estou utilizando a energia, estou utilizando o meu conhecimento, né, já adquirido, para juntar tudo isso e tentar repassar para vocês o produto final, que é o conhecimento, a aprendizagem. Então, veja que até em sala de aula, ou mesmo, né, no ensino remoto a qual estamos trabalhando hoje, nós temos um processo de produção. Ok? E vale frisar ainda que esses insumos ou inputs, ou fatores de produção que vão adentrar dentro do sistema de produção, eles vão ser trabalhados por um processo ou um método de produção específico. Quando a gente fala, no caso de produção de automóveis, eu vou ter lá todos os materiais necessários para aqueles automóveis serem produzidos, né, como o ferro, a borracha, enfim, tudo. E dentro desse processo, vai ser trabalhado, por exemplo, naquela linha de produção, né, que a gente sempre vê nas imagens aquilo. Então, é o processo, o método de produção, em que os trabalhadores vão até a linha de produção, montando ali as partes dos carros, até chegar no final dessa linha de produção e ter um automóvel totalmente concluído. Então, isso aí a gente vai considerar como um processo ou um método de produção. E eles podem ser tanto intensivos em mão de obra, ou em capitais, ou em terra, por exemplo. No sistema agrícola, na produção agrícola, nós vamos ter um processo ou método de produção intensivo em terra, né? No exemplo do carro, numa linha de produção, a gente vai ter aí um processo intensivo em capital, né? E aí, dependendo dos vários fatores de produção que a serem utilizados e a quantidade maior, é que a gente vai caracterizar a intensividade. Bom, algo ainda a ser destacado sobre essa característica geral de um sistema de produção é em relação à combinação que os fatores vão resultar de produto final. Exemplo, se eu tenho um processo de produção que eu utilizo todos os insumos necessários e só me gera um produto final, um tipo de produto, eu vou dizer que eu tenho um processo de produção simples. Agora, se eu tenho um sistema de produção que eu consigo ter no final mais de um produto, não em quantidade, mas em diferenciação, eu vou considerar isso como um processo de produção múltiplo. Vamos aqui tentar exemplificar. Se eu tenho uma linha de produção que só produz computador no final de todo o que é trabalhado, de tudo que é trabalhado dentro da empresa, então eu tenho somente a produção de computador. Isso gera, então, uma produção num sistema de produção simples. Agora, se nesse mesmo sistema de produção eu consigo ter lá um produto final, o computador, também tenho produção de laptop, de smartphone e de computador, no caso do PC, né? Laptop, notebook e tablet e smartphone. Então, eu tenho 4 diferenciações de produto para o mesmo processo de produção, a mesma empresa. Então, eu vou considerar que, então, eu tenho um processo múltiplo no meu sistema ali, que eu estou gerando bens ou serviços. Ainda vale entender que dentro da teoria da produção, nós temos aquilo que chamamos de função de produção. Essa função é uma expressão, inclusive, matemática, que vai me dar a relação da quantidade física que eu utilizo de insumos
né, de insumos ou fatores de produção, e isso o que vai me representar efetivamente de produto ou a quantidade física produzida em determinado período de tempo. Né? Digamos que eu tenho uma fábrica que eu contratei 10 funcionários, eu tenho 50 máquinas para eles operarem, esses 10 funcionários, eu compro os materiais, né, necessários, eu pago a conta de energia, eu pago a conta de água, tudo isso são fatores de produção, e em um determinado período de tempo, sei lá, em um ano, isso me gerou X computadores. Então, esses X computadores é função de todo o conjunto daqueles fatores de produção que eu utilizei. E isso, então, é representado por meio dessa função de produção. E aí, sempre, isso é sempre, a gente vai partir do entendimento que todo empresário, ele vai maximizar a sua função de produção. Portanto, ele vai, então, utilizar a maneira mais eficiente de combinar todos os fatores, visando, então, a maior quantidade produzida do bem ou serviço que ele gera no seu processo de produção. Isso é o que tem-se racionalmente, é o papel, inclusive, do economista, da ciência econômica, pensar essa relação de forma ótima, né? Assim como a gente entende, então, entender o que é uma produção, um processo, um método de produção, uma função de produção, nós temos que entender os fatores de produção. Lembrando que fatores de produção são quatro principais que a gente considera na análise, né, generalista dentro da ciência econômica, que é capital, terra, trabalho e tecnologia. A gente já viu isso na aula passada e na primeira aula, inclusive. Então, assim, esses quatro fatores de produção, que são o agregado de tudo aquilo que a gente tem dentro da economia para serem transformados em bens e serviços, eles vão se subdividir em duas principais categorias, que são os fatores fixos de produção e os fatores variáveis de produção. O próprio nome já diz. Os fatores fixos são aqueles que, independente da quantidade de bem ou serviço que eu vou ter no final do meu sistema de produção, ele vai ser invariável. Já os fatores variáveis indicam que para eu produzir mais uma unidade, ou sei lá, quantas unidades a mais eu quiser adicionar à minha produção, eu tenho que aumentar esse fator, né? E diminuir da mesma forma, porque se eu diminuir minha produção, os fatores fixos ficam inalterados, mas eu gasto menos fatores variáveis, ok? E além dessa característica entre esses dois tipos de fatores, nós vamos ter aí a questão do tempo do meu sistema de produção, que ele pode ser tanto de curto prazo quanto de longo prazo. No curto prazo, eu vou ter que pelo menos um dos meus fatores de produção são fixos. E no longo prazo, todos os meus fatores de produção são considerados variáveis. Exemplo, o que é um fator fixo de produção numa indústria que produz cimento? Né? Digamos que ela funcione num complexo industrial que é alugado. Então, é o espaço físico que ela se utiliza para produzir cimento. Então, qual o fator fixo nesse caso? É o espaço que ela utiliza, ou seja, o aluguel que ela paga pelo aquele espaço. Então, o espaço físico, nesse caso, é o fator fixo dessa empresa. Já os variáveis serão os trabalhadores, se ela muda, né, a questão de máquinas e equipamentos, se ela precisa sempre estar contratando mais ou menos. O consumo de energia dela também é considerado uma despesa, no caso aí, um fator variável. Os materiais ou os insumos que ela se utiliza para produzir o cimento, né? E se ela quer produzir mais cimento, ela tem que contratar mais insumo. Se ela diminuir a produção, ela tem que diminuir essa compra de insumos. Em contrapartida, se ela quiser aumentar ou diminuir a produção de cimento, o tamanho da planta industrial é o mesmo, por isso que ele é um fator fixo de produção. Tá? Então, isso aqui eu já expliquei, o que são os fatores fixos e os variáveis, e também a questão do curto prazo, que eu tenho que ter pelo menos um fator fixo de produção, e no longo prazo eu entendo que todos os fatores são variáveis. Bom, outra questão que a gente precisa ainda entender dentro da teoria da produção, e aqui eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, só preciso que vocês compreendam esses conceitos iniciais e básicos, porque a ideia é que vocês tenham essa noção primária sobre
o que é o fator de produção fixo, o fator de produção variável, o produto total, o produto médio, o produto marginal, para que vocês tenham essa base para a disciplina que ainda virá, né, no curso de vocês, chamado Economia Empresarial. Então, aqui a ideia é só que vocês conheçam, tenham esse primeiro contato. Né? Claro, compreendam os conceitos, mas não se preocupem em relação a calcular ou, né, efetivamente, compreender a lógica geral de tudo. Não, é só para que vocês tenham esse acesso inicial. E o primeiro deles, então, dentro de um sistema de produção, a gente pode calcular, ou ter, né, como uma medida, o produto total. E o produto total, então, nada mais vai ser do que a questão do montante final de bens ou serviços que é gerado do meu sistema de produção. Né? Então, resumindo, eu vou ter um conjunto de fatores de produção, eu vou ter um sistema, um processo de produção que vão trabalhar esses fatores e vão me gerar bens ou serviços no final. Então, meu produto total é a quantidade de bem ou serviço que foi produzido da combinação dos fatores dentro do processo ou do método de produção, certo? Já o meu produto médio vai ser nada mais, nada menos do que eu pegar os meus fatores de produção, né, e dividir pela quantidade, na verdade, é ter o meu montante geral de bens ou serviços produzidos e dividir pela quantidade de fator de produção que eu utilizei. Por exemplo, se eu quero saber se eu produzo, se eu tenho um sistema de produção que gera aí, que me geram headphones, né, fone de ouvido. Então, eu tenho, num dia, a produção de 10 fones de ouvido. Então, por dia, é gerado 10 fones de ouvido. Então, esse é o meu produto total, 10 fones de ouvido. E nesse meu processo de produção, eu emprego 2 trabalhadores. Então, no dia, os 2 trabalhadores produzem 10 fones de ouvido. Logo, o produto médio de cada trabalhador é 5. Isso quer dizer que cada trabalhador é responsável, teoricamente, né, pela produção de 5 fones de ouvido. Mas eu digo teoricamente porque a gente vai entender que o conceito de produto marginal prova que, às vezes, não é necessariamente essa relação de igualdade. Porque pode ser que, dentro de 2 trabalhadores, um esteja produzindo 6 fones e o outro só 4. Então, mas na média, cada um produz 5 fones de ouvido. Tá? E quando eu falo de produtividade média, que nesse caso, né, foi da mão de obra, o exemplo do trabalhador, e quando eu posso também trabalhar essa produtividade média do capital, como uma máquina, por exemplo. Digamos que agora eu demiti os 2 funcionários, deixei só um funcionário e adquiri uma máquina. E essa máquina passou a me produzir, agora somente com funcionário, 20 fones de ouvido ao ano. A produtividade média da minha máquina, então, é 20 fones por dia. Tá? Então, vai ser a quantidade total do meu produto, que eram 20 fones, dividido pelo número de máquinas, que aqui é uma. Então, 20 dividido para 1, eu vou ter uma produtividade média daquela máquina de 20. Exemplo. Agora, eu contratei uma segunda máquina. Nessa segunda máquina, eu passei a produzir, ao invés de dobrar, eu mais que dobrei. É possível. Eu agora produzo 45 fones de ouvido. Isso quer dizer que eu aumentei 25 mais fones de ouvido de produção no final. Logo, mas aí eu vou somar os 45, os 45 fones de ouvido, dividido pelas 2 máquinas. Isso vai dar em torno aí de 22 unidades e meia para cada máquina. Logo, veja que a produtividade média da máquina, quando ela é sozinha, ela era de 20, agora ela aumentou quando eu incorporei a segunda máquina. Isso acontece na prática, a gente otimiza, né, os fatores de produção dentro do sistema, à medida que vai expandindo o processo de produção. E isso vai, então, nos dar o conceito de produtividade marginal. Esse é um pouquinho mais difícil de entender, mas é para dizer o seguinte, que, voltando ao exemplo da máquina e da produção de fones de ouvido, quando eu tinha uma máquina, eu produzia 20 unidades. Com a segunda máquina incorporada, eu agora produzo 45.
Isso quer dizer o quê? Que a segunda máquina me incorporou um produto de 25 e não somente 20 como a primeira. Então, essa unidade de 25 a mais com a segunda máquina é o que eu considero como produtividade marginal. Ou seja, quando eu acrescentei mais uma unidade do fator de produção, o que ele efetivamente me incorporou de produto final. Né? Então, veja que essa relação é muito importante, por exemplo, um empresário que trabalha nesse ramo de indústria tem isso calculado, porque às vezes, se ele tomar como base a produtividade média, às vezes ele não está otimizando a produção dele, mas sim ele deveria observar o caso da produtividade marginal ao adicionar mais fator de produção no seu sistema de produção. Então, a gente vai chegar diante de todos esses conceitos de produtividade total, produtividade média e produtividade marginal, aquilo que é considerado como lei dos rendimentos decrescentes. Então, a lei dos rendimentos decrescentes, eu vou até passar para o próximo slide para a gente observar ela por meio de um gráfico. Ela vai representar que dentro de um sistema de produção, independente do fator de produção que está considerado como os trabalhadores, ela vai aumentar à medida que eu acrescento mais trabalhadores. Então, meu produto total ele tende a aumentar. Quando eu tenho um trabalhador, eu produzo 5 unidades de bem ou serviço qualquer. 2, eu vou produzir aí em torno de 13, e assim vai subindo. Só que chega assim um momento que eu vou contratando mais trabalhadores, mas o meu produto total aqui não aumenta mais. Ele vai chegar um momento que ele vai entrar em estabilidade, né, como foi o caso dessa terceira máquina, até que eu falei, mas que pode ser até começar a ser decrescente, ou até, com o passar do tempo, se tornar negativo. Por que que isso acontece? Porque quando a gente considera que existe um fator de produção fixo, que aí nós estamos falando do curto prazo, né, quando a gente viu lá na frente, o sistema de produção ele tende a ser finito. Exemplo que eu dei lá do espaço físico. Se eu tenho um espaço físico em metros quadrados determinado e eu quero aumentar minha produção, eu vou ter que comprar mais máquinas, contratar mais trabalhadores e comprar mais insumos. Só que chega um momento que eu vou contratando tanta máquina e pessoas que o espaço físico já não é suficiente. Então, chega um momento que se eu comprar mais uma máquina ou um trabalhador, nem vai caber mais dentro da sala. E vai, inclusive, atrapalhar os outros trabalhadores que estão operando nas outras máquinas, por exemplo. E logo ele contratou mais fator de produção, mas a produção efetivamente caiu. Isso também acontece. E é o que nós chamamos de lei dos rendimentos decrescentes. Ok? Então, veja que isso é muito importante de se observar dentro do sistema de produção. Veja que quando eu tinha aqui 7 trabalhadores, eu produzia em torno aí de 43 ou 42,5 toneladas desse produto, né, que seja, em qualquer um. Quando eu contratei o 8º, essa produção não aumentou em nada, permaneceu a mesma coisa. Mas eu estou pagando a mais pelo aquele 8º trabalhador. Então, logo, eu estou deixando de ganhar. O ideal era que eu trabalhasse, então, com um ponto ótimo aqui de 7 funcionários. Porque daqui em diante, eu já vou tendo, ou eu não ganho mais nada, né, de produção total, ou ele vai começar a cair. E aí a pessoa começa a ter prejuízo. Tá? Bom, além disso, nós temos, e já encaminhando para o final da nossa aula de hoje, que é um pouquinho mais extensa, nós precisamos entender o que é economias de escala ou rendimentos de escala. Até a parte anterior, a gente falava, vamos dizer assim, no sistema de produção de curto prazo. Portanto, pelo menos um fator de produção ele era fixo, né? Quando a gente passa para economias de escala, rendimentos de escala, a gente observa com um olhar de longo prazo. Portanto, todos os fatores de produção são considerados variáveis. Inclusive, ali no caso, quando eu tinha a planta industrial limitada em metros quadrados, a pessoa, o dono da empresa, aumentou, sei lá, alugou mais um galpão, né? Enfim, ele aumentou o espaço físico que naquele momento era fixo, mas agora eu tenho uma situação de longo prazo ou de todos os fatores sendo variáveis, tá? Mas, enfim, as economias de escala, então, elas vão representar a resposta da quantidade produzida
a uma variação da quantidade utilizada de todos os fatores de produção. Então, quando a gente fala de todos os fatores de produção, está dizendo que essa variação é generalizada. Portanto, uma produção de longo prazo. E isso vai gerar 3 tipos de rendimentos de escala, tendo rendimento de escala crescente, rendimentos de escalas constantes e rendimentos de escala decrescente. Como que isso funciona para a gente entender? Quando eu tenho um rendimento de escala crescente, o que vai me gerar no final das contas? Eu vou aumentar, por exemplo, 10% em todos os fatores de produção. Eu vou utilizar uma porcentagem de 10% para aumentar todos os fatores de produção. 10% a mais de planta industrial, 10% a mais de trabalhadores, 10% a mais de máquinas, de insumos, né, de produção. Quando eu aumentei esses 10%, isso me gerou, no resultado final, mais de 10% de produto total. Então, isso gerou, 20% de rendimento. Logo, então, eu tenho uma escala crescente. Se eu aumentei 10% no fator de produção, isso me gerou mais que 10% de rendimento, de rendimento na produção total. Quando eu falo de rendimentos constantes, a proporção é exatamente a mesma. Se eu aumentei 10% na contratação de insumos de produção, fatores de produção, isso me gerou exatamente um aumento de 10% da produção total. Então, veja que existe um equilíbrio entre o que eu contratei a mais e o que eu tive de rendimento a mais de produto total. Já os rendimentos decrescentes de escala, e também acontece, isso tem que ficar muito esperto, né, tem que acompanhar muito de perto isto, vai representar que eu agora aumentei 10% de fatores de produção, né, dentro do meu sistema de produção, contratei 10% de tudo a mais. No entanto, isso só me gerou, 6% de produto total a mais. Então, eu tenho aí um rendimento decrescente de escala. Por quê? A variação do meu produto total, né, do que gerou de bens ou serviços finais, foi menor, proporcionalmente falando, do que a variação do que eu aumentei dos meus fatores de produção. Então, isso é uma situação que o empresário tem que estar atento e dizer, não, peraí, não compensa eu aumentar aqui, né, 10% do meu fator de produção, porque eu vou, querendo ou não, vou estar deixando de ganhar aí de alguma forma. Ou não vou estar trabalhando no meu processo de produção ótimo, né? Aquele que a gente diz que ele não está maximizando os seus fatores de produção da melhor maneira possível. Isso também vale para o efeito inverso, né? Às vezes o empresário ele precisa diminuir os seus fatores de produção. Por exemplo, precisa demitir alguns funcionários, ou diminuir a quantidade comprada com um determinado fornecedor, enfim, diminuir a sua planta industrial. E à medida que ele diminui em porcentagem, pode ser que isso aí, dependendo da forma que diminui no produto total dele, a porcentagem também que cair, a gente pode enquadrar tanto como constante, decrescente ou crescente de rendimentos de escala. Certo? Bom, diante disso, a gente, então, tem essa visão mais geral do que é a teoria da firma, né, especificamente, nessa primeira aula, que é a teoria da produção. Na nossa próxima aula, então, a gente trabalha a segunda subdivisão da teoria da firma, que é a teoria dos custos de produção. Eu sei que ela é um pouquinho mais difícil de entender, tem umas particularidades maiores, mas, assim, observem que nada mais é do que a gente vê na prática. Eu tenho fatores de produção e tenho os produtos que são gerados decorrentes desses fatores. E nesse meio eu vou ter o que é a forma como é trabalhado esses fatores para me gerar esses produtos. Então, no mais, de forma bem generalista, é isso que representa a teoria da produção, e o que ela busca é que esses fatores eles possam me gerar o máximo possível, né, de bens finais, sejam bens ou serviços. Então, o processo é maximizar os fatores de produção para ter a maior produtividade possível. E aí,
Esses fatores vão ser fixos ou variáveis, como a gente viu, vão gerar um produto total, uma produtividade média, uma produtividade marginal, lembrando que no curto prazo, ou seja, pelo menos o fator é fixo de produção, e no longo prazo todos os fatores são variáveis. Ok, gente? Então, mais uma vez, desejo aí boa aula, né, bons estudos para vocês, e que vocês possam aproveitar o máximo possível do que tivemos trabalhando na aula de hoje. Qualquer dúvida, sabem, vamos interagir lá no nosso grupo de WhatsApp, tirar as dúvidas, fazer os questionamentos devidos, que eu estarei à disposição. Forte abraço a todos, tchau, tchau, e até a próxima aula sobre teoria dos custos de produção.